Gravando. Bora, Lucas! Também já abracei 500 vezes. Eu sou um pouco... Eu gosto de abraçar as pessoas, gente. Já tá bom, já vi, chega. Já entendi. Gente, Lucas, obrigada por estar aqui. Obrigada também por você, de novo. Você estava ali junto com a Kátia, acompanhando também toda a produção dos nossos troféus do pessoal. Então, assim, obrigada por todo o carinho. Vocês embalaram, fizeram tudo. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz mesmo, vocês sabem. E uma hora vocês vão receber também esse troféu. Vai ser bem emocionante, feito pelo sogro, hein? Pelo sogro. Pelo sogrão, pelo suegro. Lucas, você, só para contextualizar o pessoal, é arquiteto, né? E você ama projetos. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa falar isso, porque às vezes a gente fala tanto com o pessoal que odeia projeto, mas tem gente que ama projeto. Uhum. E assim, você foi uma pessoa que não veio de cara com esse área de Laos, né? Sim. Você foi conquistado pela noiva. Sim. Exatamente. Conta pra mim um pouquinho como que foi isso. Eu sempre gostei muito da área de projeto, mas eu sempre tive bem claro na minha cabeça que seria uma área de difícil ingresso. Então, quem é da área de arquitetura sabe disso, que é uma área difícil para quem está começando. E o que todo mundo quer fazendo uma faculdade é prosperar, né? É se desenvolver e subir na vida. Então eu sabia que com projetos esse passo seria muito longe, ele estaria muito na frente. Em torno de 9 a 10 anos. Muito tempo. E ainda se você der sorte. Então exige outros fatores externos que a área de laudos não exige. E ela foi me conquistando nesse assunto, então ela já contou, né, como ela te conheceu, e ela foi me incentivando a isso, e eu fui percebendo que você não precisa abandonar uma área para você seguir outra, mas você consegue mesclar rentabilidade com aquilo que você realmente gosta de fazer. Uhum. E eu também gosto da parte técnica, eu sempre fui mais técnico do que artístico. Sempre foi muito mais interessante pra mim. Então, na hora que ela começou a me mostrar essa parte mais técnica... Que depende só de você, né? Não eu já comecei a me interessar um pouco mais. Ah, entendi. Ela abriu o software, ela sabia, aí ela falava assim no software: isso aqui você vai fazer em 20 minutos. E aí eu comecei a perceber que era algo que me interessava um pouco mais e que eu teria um retorno muito mais rápido, tanto financeiramente quanto de entender mesmo. Então você consegue ter um conhecimento intenso, rápido, mas o retorno é praticamente imediato. Você já consegue ter um retorno muito maior do que o retorno de projeto num curto tempo. Uhum. E isso acho que é uma das maiores diferenças que eu vejo da área de laudos, que era uma área que eu também não conhecia, desconhecia totalmente, não fazia ideia que era um serviço que um arquiteto poderia fazer. Eu acreditava que era um serviço da área de engenharia e que ele abre portas. Sim, isso é muito valioso. Muito. Eu vejo assim, a gente até também comentou, é muito legal, a gente bateu um super papo ali, abraçado dos ursos, e eu tô lembrando de várias coisas à medida que a gente vai conversando, e uma delas foi que a gente falou, né, eu até contei, né, pra você ontem, eu falei, nossa, eu me lembro de quando eu entrei na faculdade de arquitetura, e eu era uma pessoa assim como vocês também, tem que dar certo, não tem outro jeito, tem que dar certo, de um jeito ou de outro, é fazer até dar certo. E eu me lembro que eu entrei e aí eu fiz a minha primeira maquete, e a gente estava falando disso ontem, como que às vezes de onde a gente vem, a gente não tem referências enfim, né, assim, só para contextualizar que eu também estava contando, né, eu morava numa casa de madeira, pequena, cheia de puxadinhos, o chão era tipo azulejinhos, aqueles juntadinhos, né, tudo, enfim, então é tudo emendado, assim, né, graças a Deus tinha uma casa, mas era assim. Então quando eu fui para fazer uma maquete, qual era a referência de arquitetura que eu tenho? E eu não era eu sempre gostei de criar e sempre gostei de pessoas. Essa é a minha paixão, eu gosto de criar. Então por isso eu gosto da metodologia, gosto de criar uma experiência, porque isso me apaixona, entendeu? Então eu gosto de criar o método, né, a ponte que vai do zero, mercado de lados, o que eu tenho que fazer, a ferramenta, organizar. Por isso que eu realmente acho que a didática, assim, é um ponto muito forte nosso, porque eu amo fazer isso, sabe? Então, assim, então eu gosto de criar e gosto de pessoas.
E aí, a ferramenta através da qual eu tenho propriedade para fazer isso, muito validada, é laudos, né? Então, é a junção que a gente estava falando, fazer uma misturinha que você gosta, que você torna sustentável na sua vida, sim, e usar aquilo e aquilo e expandindo. Mas assim, quando eu fui fazer minha primeira maquete, eu me lembro que ficou... Quando eu olhava, eu entrei em faculdade pública e quando eu olhava, era assim... Meu era um puxadinho, minha maquete era muito pobre, sabe? Assim, era uma casinha, eu achava que tava, nossa, me dediquei um monte e tal. Mas eu lembro que o professor acho que era Suzuki, mas falou comigo de um jeito, e eu lembro que eu chorei muito. Mas por quê? Porque eu tava era como se na faculdade de arquitetura, a gente entrasse meio nivelado. E não é assim. Só que não é, porque a minha realidade, com certeza de vários outros, era muito diferente. A gente não tinha referência, entendeu? O que era a arquitetura em si? Então a primeira maquete, perto dos outros, como que eu ia saber o que era um pilote? O que era piloti? Não tinha como eu saber que era piloti, entendeu? Então eu lembro que eu já entrei de certa forma sendo cobrada por uma referência muito mais refinada de arquitetura que não existia no meu bairro, entendeu? Sim. Então, assim, e numa faculdade pública a gente sabe que 80%, 70% acaba quem veio de cursinho, nada contra isso, né? Eu acho que é excelente, mas na hora que você entra, você tá todo mundo nivelado e existe uma escada ali para subir, sim, que é uma escada que da onde você tira, né? Acho que a gente até que você não sabe nem aonde ela tá. Exato, porque a arquitetura, ela é, querendo ou não, ela é uma área elitizada. Mas é mais erudita. Ela é uma área elitizada. Então, a área de laudos, ela realmente nivela as pessoas e você consegue, sem saber de onde você veio, sem saber qual é a sua formação, com o estudo, você consegue ter um resultado, assim como outra pessoa que teve exatamente o mesmo caminho que você. Isso não depende de fatores externos. Exato, é isso mesmo. Então, isso ficou muito claro. Eu vou fazer uma maquete, ficou uma coisinha ali, o professor falou mal, eu super chorei. E aí, por quê? Justamente porque esse caminho existia um gap ali muito forte entre referências, entre fatores externos e tal, e isso vai para o mercado, né? Sim. Isso, quando você fala dos clientes de arquitetura serem clientes, você depende, às vezes, de alguma indicação. O dar certo é muito em relação ao outro também. Sim, né? Com ele projetos. É subjetivo, né? Você atingiu fazer um projeto de 1 milhão, é difícil você fazer, não é? Sim. Então, é isso mesmo. Eu acho que a área de laudos, ela vem e coloca todo mundo no mesmo nível. E outra coisa, a rixa entre engenheiro e arquiteto acaba na área de laudos. Não sei se vocês já perceberam isso. Não importa. Porque, e existe isso, né? Olha como é louco. Porque você, a Kátia, ouvindo falar, eu sou arquiteto, eu nem sabia que eu podia fazer laudos. Sim. Eu achei que eu estava fadado a viver de projetos, gostando ou não. Você gostava, mas tem gente que não gosta. Sim. Né? Ou tem gente que ama, mas não consegue viver de projetos. Exato. Então, colocar nesse mesmo nível, né? E assim, quando você... e assim, no seu processo, né? O que você sente assim, foi as lives grupais ou foi mentoria individual? O que você tem visto assim que você fala, putz, isso aqui eu só tenho aqui mesmo, não consigo, não tem outro lugar? O que te dá mais segurança para conseguir atuar com projetos do programa mesmo? Do programa, a didática ela é fundamental, independente da área de atuação, enfim, eu acho que ela é a base e faz com que as pessoas adquiram aquele conhecimento que você tem, isso é inegável, mas as mentorias individuais eu acho que elas são ímpar, assim. É muito difícil você encontrar um curso um programa de mentoria que te dê de fato mentorias individuais. Que dá. Você tenha segurança. Puxado, viu? E você tenha segurança de que o caminho que você está trilhando está sendo acompanhado. Sim. E para todos os alunos que participam das lives mensais, as lives duram 5 horas, 6 horas. Eu fiz uma esses dias que eu fui das 7 da noite a 1h da manhã. A live que eu tava. Você tava. A gente ficou até o fim. E isso você não encontra. Você não encontra, porque de fato você está sendo acompanhado, você está sendo orientado e você precisa quem não fazer. Tá lá. Exatamente, claro. Exige esforço, assim como qualquer novo conhecimento. Sim. Você precisa fazer a sua parte, mas você tem um suporte, uma base
que ela é muito sólida e você tem realmente um acompanhamento. Sim. Isso é e precisa excelente. usar, né? Precisa, assim, claro, cada um com o... Vamos dizer, uns tem... A gente sabe que a gente tem, por exemplo, eu já teve situações que a gente admira pra caramba. Por exemplo, esses dias a gente conversou, né, com uma aluna que ela tava assim, com a neném no colo, entendeu? Tipo, já teve situações de mentoria individual com a mãe amamentando o bebê. Tipo, meu, que garra, entende? A gente entende que tem realidades, até a gente estava conversando, né, Lu? Tem realidades muito diferentes. A gente tem aqui profissionais que são recém-formados, que é a pessoa com ela, então é um afazer. O outro tem gente que... Eu lembro de uma pessoa que comprou o programa de mentoria, assim, ela estava indo ganhar neném e ela falou pra mãe, eu vou entrar na sala de parto, mas você compra pra mim. Tipo assim, eu ia ganhar a criança, entendeu? Tipo, você compra, entendeu? Então, assim, juro. Então, assim, mas isso é muito legal, entendeu? Sim. Porque, assim, é uma decisão, sabe? E não é só quando você decide... E aí é o que eu tava falando novamente. A gente quer dar condições suficientes pra pessoa poder escolher se é aquilo que ela quer, se aquele é o lugar certo pra ela, né? Se é esse universo que ela quer viver, se é essa comunidade que ela quer fazer parte, né? Se ela se identifica. E ela escolher por ela. Porque a decisão é uma decisão... É decisão para você entrar, mas também é uma decisão de colocar a mão na massa, é uma decisão de fazer acontecer. Exato. Só que é o que você falou, a gente nivela e consegue ter esse retorno, né? E ter um retorno comparado realmente à área de projetos. Eu já fiz mais ou menos a equivalência com base na minha carreira, assim, né? É mais ou menos 9 vezes mais rápido que agiliza em termos de faturamento a carreira, entendeu? Porque eu fazia muita conta, assim, de quanto eu tava na faculdade, tinha recém me formado, né? E era assim, tinha coisas que eram 9 anos depois que eu ia, entendeu? Era bem forte isso. E você, quais são os seus planos agora, Lucas, com a área de laudos? O que você está pensando em fazer, juntando isso com o projeto? O que você pensa? A gente estava conversando bastante disso ontem, de que é muito importante você ter uma estruturação financeira para a sua vida, porque o programa de mentoria ele é um projeto profissional. Ele não é um curso para você ter, ele realmente você consegue viver com aquilo de maneira com que você não conseguiria viver aquilo que você falou com a área de projetos. Então, o que a gente idealiza é ter uma solidez nessa área de laudos e que projeto realmente é uma área que eu gosto, que eu me identifico, mas eu consigo separar o gostar emocional e da parte técnica e daquilo que realmente é rentável, porque você tem que ter a cabeça de eu sou um profissional, eu sei o que eu gosto de fazer, mas eu sei aquilo que realmente vai me dar um retorno. Eu acho que se você tem isso bem claro na sua cabeça, você consegue trilhar um caminho com que, tudo bem, eu gosto muito de projeto, mas eu consigo espelhar isso mais pra frente, eu consigo colocar minha energia agora em algo que realmente faz sentido nesse momento e que tá fresco ainda, é uma área que ela é nova, pelo menos eu enxergo dessa forma, é uma área que ela ainda está em expansão e que é um momento para você aproveitar isso. E que não vai acabar, né? Porque assim, a gente pode ter as questões do banco também relacionadas. Tem épocas que tem mais financiamento, menos financiamento, mas tem outras questões. Toda vez que alguém se separa, vai para a justiça, tem um laudo de avaliação. Toda vez que alguém morre e tem uma herança, mas às vezes é uma herança de um imóvel, mas às vezes é uma herança de 15, 10, 8, 5 e 3 imóveis, né? São o quê? Um laudo de avaliação por imóvel, né? Então, divisão de herança, ou enfim, empresa fale, tem que dividir o que ficou para pagar funcionário. Divisão, desapropriação, vai passar uma rua, não sei o quê, laudo de avaliação. Isso nunca vai acabar, entende? Então, eu vejo muito que as coisas, às vezes, elas só se realocam no mercado de laudos. Então, você tem que entender, ter realmente... E esse contato, né? Acho que esse contato ajuda você a olhar, assim, pra cá que eu tenho que olhar mais agora. Mas isso é uma coisa de empreender. Isso é uma coisa realmente de olhar pra frente, né? E você consegue fazer isso a partir de você. Você não depende de conhecer alguém que vai te falar como fazer. Então, realmente, você consegue ter um resultado partindo de você. Você consegue depois, obviamente, expandir o seu negócio a partir de networking, mas depende exclusivamente de você para um início imediato. E que área que a gente consegue isso, né?
Porque, assim, não depende daquela indicação, não depende do fulaninho. Por isso até que eu falo pouco de banco privado, né? Porque o banco privado, querendo ou não, tem muita coisa que você ainda depende de uma indicação, um negócio. Então eu não acho muito justo eu falar muito sobre banco privado, sendo que a oportunidade não é igual para todos. Então eu não posso dizer, ó, todos vocês têm exatamente as mesmas possibilidades. Talvez um consiga e o outro não. Então eu não posso ficar falando de banco privado, sabe? Tem alunos que conseguiram, mas é a minoria. Então eu não posso... Isso não está validado, vamos dizer, para eu falar. Mas o público não. Licitação também. Judicial, extrajudicial, essas outras coisas sim. Né? Então se tem igual para todo mundo, a gente pode falar, não, você consegue. É só pôr a mão na massa que consegue, né? Lucas, muito obrigada! Eu que agradeço. Sucesso! Obrigado.